Então, gente, vamos lá. A aula de hoje é sobre o novo nascimento, sobre o novo nascimento que nós mais temos é assunto para falar. Se você for pegar a apostila, você vai ver que tem ali, né, páginas com letrinhas pequenas, com diversos tipos de exemplos que nós podemos dar acerca do novo nascimento. Então, o que a gente faz? A gente resume. Né? Eu sou um que eu não gosto muito de ficar lendo na sala de aula. Né? É meu jeito de ser de professor, que já sou professor mesmo. Né? Então, eu não gosto de ficar lendo. Eu gosto de ler um tópico e mandar bala. Tem aluno que gosta disso, né? De professor que fala ao invés de ficar ali o tempo todo lendo. Eu tinha um professor na faculdade que ficava lendo o tempo inteiro. Né? E eu não gostava, que a impressão que dava que não sabia de nada. Né? Então, eu prefiro muito mais ler um tópico, né, uma coisa assim, e começar a falar, do que simplesmente ler o texto todo. Então, o texto todo que está ali vai ficar como base, claro, né, para você depois ler, para depois você reler, né? Mas nós vamos nos deter nos tópicos, tá bom? Então, eu vou estar compartilhando com vocês aqui a tela. Deixa eu me lembrar que faz tempo que eu não entro aqui no Zoom. Acho que é assim. Beleza? Deixa eu... Show de bola, né? Então, tá certinho aí, né? Ok, então? Vamos lá. Deixa eu só ver se tá funcionando aqui o meu... Tá funcionando. Tá bom. Tá? Então, a aula de hoje, né, vai ser sobre o novo nascimento, onde nós vamos estar tratando acerca... Deixa eu só voltar aqui rapidinho, gente. Espera aí. Pronto. A gente vai estar falando acerca do que é o novo nascimento. Mas, para chegarmos lá, para chegarmos no novo nascimento, nós temos que fazer um caminho, né, inverso, desde o início. Tá? Vamos lá, então. Ó, vamos começar pelo primeiro texto aí da apostila, né? Atos 4:12. Ó. Este Jesus é pedra. Aí você vê que eu destaquei aqui, ó, pedra, né? Eu coloquei Petra. Petra aqui no grego, tá? Deixa eu só botar o pessoal no mute aqui, gente. Eu sou chato, né? Deixa eu ver aqui, ó. Pera aí. Deixa eu botar o pessoal no mute. Deixa eu tirar. Que aí fica tendo um monte de ruído, gente. E eu não consigo me concentrar. É aqui. Pronto. E deixa eu também tirar aqui o WhatsApp. Agora vamos ter a aula tranquilo. Perfeito? Vamos lá, então. Ó. Então, nós vemos aqui a palavra no grego, Petra. O que significa Petra no grego? Você pode notar aí se quiser, tá? Significa um grande bloco rochoso. Petra significa um grande bloco rochoso, correto? Então, esse grande bloco rochoso, vou botar um biscoito aqui, ele foi rejeitado por vós, tá? Por vós quem? Os judeus, né? Os judeus, eles rejeitaram, né? Os construtores, a qual se tornou a pedra angular. O que significa pedra angular? Já que a gente vai falar de novo nascimento, tem que ter um ponto, né, de início, né? Então, como é que funcionava isso daqui, gente? Antigamente, eles, para poderem aprovar uma pedra, que hoje você não precisa de pedra angular, você cava um buraco e aí você tem o alicerce ali. Né? Joga cimento, joga pedra, areia, mistura, papapá, e cria o alicerce que vai dar o fundamento para uma casa. Ali não. Ali não tinha um fundamento para uma casa. Né? Você tinha que achar uma pedra que era o fundamento, uma grande pedra que era um fundamento de uma casa, né? De um edifício. Se você tirasse aquela pedra dali, a casa iria em ruína. Mas se você mantesse aquela pedra ali fundamental, você poderia construir uma grande casa ali. Tá? Muito bem. Então, assim, só que essa pedra, ele passava por uma espécie de tratamento,
tá? Para poder ser aprovada ou reprovada. A primeira coisa que eles faziam com essa pedra, eles batiam na pedra. Batiam na pedra, e se a pedra trincasse ou rachasse, essa pedra já era reprovada. Passando por esse primeiro teste, tinha um segundo teste. A pedra ela teria que ser lançada num alto teor de fogo, né? Uma alta temperatura. Se ela trincasse ou rachasse, também não valeria e já era uma pedra reprovada. E o último teste era colocar essa pedra imediatamente tirando do fogo numa água fria. Porque aí, com o choque térmico, ela trincando ou rachando, também não serviria de pedra de esquina. Jesus passou por todos esses 3 testes. Ele passou pela prova do fogo, quando foi tentado. Ele passou pela prova, né, de bater nele quando ele foi açoitado, quando ele foi torturado. E ele passou pela prova da água fria, quando ele entrou na tumba fria e dali ressuscitou, né? Então, Jesus, ele é a pedra principal de uma grande construção. Sem ele, sem Jesus, não se tem essa construção. Não tem como construir se não houver essa pedra angular que é Jesus, ó. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A pedra que os construtores rejeitaram, nós abraçamos essa pedra. Então, tudo que nós fazemos, né, o motivo da nossa existência, o motivo do nosso viver, tudo é por causa desta pedra angular. Essa pedra angular, ela é que permite que tudo que nós fazemos viemos a fazer em cima dessa pedra principal, ou seja, alicerçados em Jesus, correto? Partindo desse princípio, a gente sabe que novo nascimento não existe nenhuma possibilidade de ninguém nascer de novo, a não ser nele. Não há salvação em nenhum outro. Não tem como uma pessoa nascer de novo em nenhuma outra pessoa, senão em Jesus Cristo. Certo? Vamos ver aqui. Olha, é assim, ó, tá vendo? Ó, Isaías 28:16. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge, né? Então, esta pedra aí é uma pedra principal, tá vendo aqui? Essa é uma pedra principal, tá? Então, se tirar uma pedra principal que sustenta toda a coluna, né? Ela acaba em ruína. E olha aqui que interessante, né? Ó, essa pedra aqui, ela tá no formato de uma cruz, tá vendo? Ó? Ela tá em formato de uma cruz, essa pedra, tá? Essa daqui. Né? Então, Jesus é a nossa pedra principal. Alguma dúvida até o momento? Alguém tem alguma dúvida aí? Não? Posso seguir? Então, a gente sabe que sem Jesus a gente não consegue nascer de novo. Tá? Jesus, ele é a pedra que nos permite nascer de novo. Ele é o fundamento. Tá? Ele é a pedra angular, ou a pedra principal, ou a pedra de esquina, vai depender aí de cada texto. Então, olha só, essa aqui é a parte tricotômica do homem, né? Né? É a anatomia, a parte da anatomia tricotômica, ou seja, um homem dividido em 3 partes. Tá? Eu vou só dar uma palhinha aqui e mais na frente eu volto a falar sobre essa parte aí. Ó. Novo nascimento, João 3,3, e isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Agora, você sabe, né, que o nascer de novo, né, só se pode fazer isso por meio de Jesus Cristo. Tá? Não tem como camarada querer nascer de novo por meio de Buda, por meio de Maomé, por meio de Alá. Não tem. O único que tem a capacidade de fazer com que o ser humano venha a nascer de novo é Jesus. E se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E mais adiante ele vai dizer, não pode nem entrar no reino de Deus. Então você não vê e você também não entra se você não nascer de novo. A gente vai explicar com mais detalhes, então, o que é nascer de novo, quais são os sinais de nascer de novo, tá?
Então, nós vemos aqui que por meio do arrependimento e por meio da fé, você consegue atingir aqui o novo nascimento. E nós vemos aqui o homem periférico, né, que é o corpo, que é essa carcaça que nós temos, tá? Nós temos a alma do homem, que é onde tem a vontade, os desejos, os sentimentos, as lembranças e os pensamentos. E nós temos aqui a parte mais íntima do homem, que é o espírito, que é o homem interior, né? Que é onde está desativado essa parte aqui do ser humano. Antes dele nascer de novo, ele está desativado, né? Ele está ali, ele existe, né? Mas ele está desativado. Quando a pessoa ela nasce de novo, o primeiro contato, o primeiro elo que Deus tem, imagina que essa pontinha vermelha aqui é o Espírito Santo. Ele vem aqui, no espírito do homem. O meio de comunicação de Deus com o homem é por meio do espírito. Então ele entra aqui e passa a ativar essa parte, e aí ela vai contagiando a nossa alma, né? E por fim, o nosso corpo. É um processo, tá? Que tem que ser de dentro para fora. Mas, no início, lá em Gênesis, não era assim. Em Gênesis, o homem já era pleno aqui e pleno aqui. E por meio da cobiça dos olhos, ele foi corrompendo de fora para dentro. Hoje, nós nos corrompemos de dentro para fora. Antes era de fora para dentro, quando o homem não tinha pecado, tá? Olha aqui, a criação. Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança e o colocou como cabeça de toda a criação. Então, Deus, quando ele cria o homem, quando ele está criando lá Adão e quando ele está criando Eva, ele dá ao homem a autoridade, né? Não somente, né, sobre os seus filhos que iriam nascer, quando ele diz sujeitar a terra, né? Sujeitar ali a terra, sujeitar os seus filhos, né? Então, ele iria sujeitar a terra e ter domínio sobre os animais. Sobre os animais, ele iria ter total domínio. Você imagina ter total domínio sobre a águia, ter total domínio sobre o cachorro, ter total domínio sobre o tubarão, né? Então, você imagina o poderio que Adão tinha lá no Éden. E quando Deus o fez sobre a sua própria imagem e cabeça e chefe, né? A cabeça é Kefalê, né? A autoridade suprema ali sobre toda a terra. E por que ele tinha essa autoridade? Por que existia nele essa autoridade suprema? Por quê? Porque ele estava em plena santidade. Olha aí, ele estava em plena santidade. E ele foi criado à semelhança da santidade de Deus, tá? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, Gênesis 26. Então, por que o homem ele tem essa autoridade sobre os animais, né? Por que o homem ele tem essa autoridade, né, sobre tudo, inclusive até ele teria sobre a morte, caso ele não viesse a comer, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedecendo a Deus. Por quê? Porque no momento em que ele vivia em plena santidade e não estava pecando, ele tinha autoridade sobre a morte, porque o salário do pecado é a morte. Se não tem pecado, não tem morte, né? Ele não iria morrer. Ele iria viver ali, né, igual lá, não igual, mas você observa que, por exemplo, no início da história da humanidade, quando o pecado não estava lá ainda naquela dimensão como está hoje, o homem vivia 600, 700, 900 anos de idade, né? Com a progressão do pecado, também progrediu a idade do ser humano. E tudo isso foi perdido lá no Éden, tá? Então, Deus deu ao homem, né, essa autoridade por meio da santidade, né? E essa autoridade sobre toda a criação, que eu já acabei de falar aqui, né, dava a ele o direito de dar o quê? O nome aos animais. Todos os animais que você vê hoje aí, né, fora os que foram descobertos recentemente, mas os animais milenares que nós conhecemos, todos eles, quem deu o nome a eles foi Adão. Adão que deu nome aos animais, né? Então, se você vê algum animal aí,
que você chama cachorro, gato, Adão deu esse nome a esse animal. Claro que tem variantes, né? Tem variantes por quê? Porque um animal que tem um nome aqui, de repente, em outro país, tem um outro, né? Mas a sua grande maioria não perdeu a essência do seu nome original, tá? Então, Deus deu autoridade aos animais. E os animais não atacavam, né? Os animais não atacavam o homem. Ele poderia lá, né, e se aproximar do leão, poderia se aproximar, né, do urso, não teria problema nenhum. Muito pelo contrário, né? Os animais obedeciam a Adão. Você veja a importância e como que nós estamos tão longe, né, dessa santidade. Né? Nós estamos longe dessa santidade. Você vê que Jesus, quando ele vai pescar, ele dá ordem aos peixes, né? Ele dá ordem aos peixes e os peixes vão para onde ele quer. Então, a autoridade baseada na santidade, inclusive dos animais, é algo que era inerente, né? Fazia parte do ser humano, e o ser humano perdeu por causa do pecado. Por causa do pecado, o homem acabou perdendo essa santidade e, por consequência, também a autoridade sobre os animais. E agora os animais, muitos deles, fora os domésticos, né, que acabam atacando o homem, né? E também, Deus, quando cria um homem, ele cria um homem para ter uma comunhão com ele, para ter um relacionamento com ele. Você vê que todos os dias Deus vinha na virada do dia para poder ter comunhão, né, com o homem. Agora, você imagina, né, qual foi a ordem de Deus para o homem? A ordem de Deus para o homem é que o homem viesse a multiplicar, né, a sua descendência e encher a terra. Multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 1, 28. Né? Então, ia multiplicar e encher a terra. E o que acontece? Todas as vezes que o homem ia ter comunhão com Deus, Adão e Eva, era na virada do dia. Se o homem não pecasse, o homem iria encher a terra, né? A terra estaria cheia de homem, e o que ia acontecer? Em alguma parte do planeta Terra seria virada do dia. Em alguma parte hoje do planeta Terra é virada do dia, o que significa que Deus ele iria estar em plena comunhão com os homens 24 horas. Esse era o propósito de Deus, que se ele visitasse o homem na virada do dia, ele não ia visitar só Adão, ele ia visitar as outras descendências dele que iriam ter comunhão com Deus também. E Deus ia visitar um homem, ia deixar de visitar um homem, ia passar a habitar com os homens, que o propósito de Deus é estar junto conosco, né? É estar residindo conosco, né? Então, olha quanta coisa que foi perdido ali no Éden, né? A eternidade também, né? Foi criado para desenvolver um relacionamento eterno com Deus, lhe permitindo comer da árvore da vida. Porque o que acontece? O homem, ainda que ele iria viver, né? Iria viver sem pecar, né? Mas ele ainda estava envelhecendo, com uma medida mais lenta, né? Muito lenta, mas ele estava envelhecendo. Mas se ele comesse da árvore da vida, ele não iria envelhecer, né? Ele iria ficar eternamente naquele estado em que ele estava ali. Por isso que Deus disse, não coloca 2 querubins aqui, não deixa que Adão coma dessa árvore aqui, porque se ele comer, ele vai viver eternamente. E olha como é que Deus foi misericordioso, porque se Adão come da árvore da vida no estado pecaminoso que ele estava, ele iria ficar perenizado, né? Ou naquele mesmo estado de pecador eternamente. E Deus, por misericórdia, por amor a Adão, impediu que ele comesse dessa árvore aí, tá? Então, você veja de novo aqui novamente, né? Aquela tricotomia do homem, né? Corpo, alma e espírito, certo? Então, olha só. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. De toda árvore poderá comer, mas daquela não poderia comer, a única, né? É como se Deus falasse assim, olha, gente, tem aqui milhões de espécies de árvore, pode comer todas elas, mas essa única aqui você não pode. Aí Adão falou, não, então é essa aqui mesmo que eu vou comer. Né? Parece até que... né?
que foi para sacanear, né? Você pode comer 1 milhão de árvores, essa aqui, não, então é essa aqui que eu quero, né? Mas ele foi enganado, né? Ele foi enganado indiretamente. Enganado diretamente foi a Eva e indiretamente foi ele por meio de Eva, né? E aqui está, ponto 5, ó. Deus também deu livre arbítrio para o homem. Foi criado inteligente e livre para fazer as suas próprias decisões. Aqui, ó, Deus falando com ele: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te dei, que te ordenei que não comesse? Né? Então, o homem foi dotado, você percebe, de quantas coisas boas aqui, ó: santidade, autoridade, comunhão, eternidade, livre-arbítrio. Por que Deus criou o homem com livre-arbítrio, né? E não deixou ele simplesmente, ó, eu vou te criar, né? E aí eu vou te fazer de tal maneira, Adão, que você não vai me desobedecer. Vou até tirar a serpente lá do jardim para não tentar ninguém, né? Sabe o que ia acontecer? Se Deus faz isso, como que Deus, né, iria provar diante dos anjos, né, e das testemunhas, né, que Adão iria amar a Deus de todo o coração? Você só pode saber se alguém te ama ou não por meio da aprovação, né? Então, ele teve que passar por aprovação da tentação para saber se realmente ele amava ao Senhor. E você vê que ele erra, ele peca, mas ele se arrepende, porque diz o texto mais na frente que ele teve temor, né, de Deus, ele temeu e se escondeu. E ele, na entrevista que ele teve com Deus ali, ainda que ele tivesse falado, foi a mulher que tu me deste, né? O pessoal critica essa parte, já vai jogar a culpa na mulher, né? Querendo ou não, ele falou a verdade. Ele não mentiu ali, né? Mentir, ele não mentiu. E, ou seja, é muito diferente daquela conversa que Deus teve com Caim. Lembra? Que Caim acabou de matar Abel, Deus apareceu ali, Abel não se escondeu, e ele perguntou: Caim, onde é que está Abel? Eu sou o babá do meu irmão? Olha a resposta dele para Deus, né? Então você vê a diferença de um para o outro, né? Um teme, se esconde, fala a verdade, e o outro não se esconde, não tem temor nenhum, ainda debocha de Deus, né? Então você veja que Adão teve um outro comportamento. Aí você vê, ó, a autoridade que Adão tinha, né? Deus, ele comissiona Adão e Eva, né, para que ele sujeitasse os seus filhos, né, e eles viessem, né, a ter total domínio sobre os animais, né? Então, isso aqui é o reino de Deus, né? O reino de Deus é onde existe ali santidade, o reino de Deus é onde existe ali plena comunhão com Deus, o reino de Deus é onde existe uma família abençoada, né? O reino de Deus é onde existe amor, harmonia, né? Comunhão, unidade. Tudo isso daqui era o propósito de Deus lá no Éden, né? Lá no Éden, Deus queria que isso aqui fosse real. Só que o homem, ele acaba pecando, né? E essa parte daí, né, acaba sendo, vamos colocar assim, adiada, né? Todos esses benefícios acabam sendo adiados, né, para um futuro bem próximo, para a volta de Jesus. Então, com a desobediência de Adão junto com a Eva, ocorre aí, né, a morte espiritual, né? Ao pecar, o homem morreu espiritualmente e sua comunhão com Deus foi quebrada. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Veja que interessante, né, que coloca que fizeram para eles, né, folhas de figueira. Você sabe o que significa folha de figueira? A folha de figueira é uma das folhas que mais fica picando ali, né, no corpo do homem, espetando, né, o corpo do homem. Parece que ele já está fazendo uma espécie de penitência ali, né? Tipo, eu vou mostrar para Deus que eu vou, que eu estou arrependido, né? Então ele começa a fazer avental da pior espécie de folha que existia ali, né? Tantas folhas confortáveis, ele pega a mais desconfortável, né? Para mostrar que ele realmente estava arrependido, né? E aí você vê a morte espiritual dele, porque os olhos foram abertos,
né? Eles viram que estavam nus, porque segundo a tradição judaica, diz que eles, ainda que mesmo com carne e ossos, eles tinham um certo tipo de luz neles. Eles não conseguiam se enxergar, né? Então eles tinham tanta luz, né, brilhando neles, né, como se fossem anjos mesmo, né, um brilho de anjo, né, por causa da santidade. Você se lembra de Moisés, quando ele desce do monte, e ele ficava ali 40 dias sem comer e sem beber, né, lá no Monte Sinai? Quando ele desce, o rosto dele tá como um rosto de um anjo, brilhando a luz, né? E Estevão a mesma coisa, quando ele está sendo apedrejado, é tanta santidade na vida de Estevão, que a Bíblia diz que o rosto dele brilhou como se fosse uma luz. A luz de um anjo, né? O rosto de um anjo. E aí também era Adão e Eva. E quando eles pecam, toda essa graça da vida deles cai por terra e eles conseguem se ver no estado em que nós estamos nos vendo hoje, né? Aí eles conseguem se ver, caramba, olha só que situação que nós estamos aqui, eu nem sabia. Né? E aí eles começam a se arrepender. Só que já era, a morte espiritual já veio, né? E também a morte física. Ó. O homem passou a experimentar desde então a morte física. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, o suor do rosto demonstra o quê? Demonstra que o homem nem suar ele suava, né? Nem suar ele suava. Tamanha o corpo que Deus fez para o homem não é igual o corpo que nós temos hoje, né? No sentido de fragilidade. Era um corpo tão santo, mas tão santo que nem suor saía do rosto, né? E agora ele teria que trabalhar, ralar, né? Assinar carteira, acordar às 6 horas da manhã, ficar lá catando pedra, né? Suando, para poder comer. E depois de comer muito, ele vai morrer e vai voltar para o pó. Agora esse é o destino do homem, né? Ele nasce, igual biologia, nasce, cresce, reproduz e morre, né? E também dores e enfermidades. Ó, o pecado trouxe uma consequência, dores e enfermidades para o homem. E Adão disse, porquanto deste ouvidos a tua mulher, e a Adão, né? Deus falando com Adão, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra. Você vê que ele não amaldiçoou o homem, né? Ele amaldiçoou a terra, por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo. Então você vê que não é que o trabalho é uma maldição, como eu disse, né? Não existe maldição para o homem. Deus amaldiçoa a terra, mas não amaldiçoa o homem, né? Porque agora, a partir daí, o homem teria que achar um local para poder plantar, para poder colher. Não é tudo a parte que você planta e você consegue colher, tem que esperar a chuva, né? E vai ter que fazer todo o trabalho espinhoso e cardo para poder produzir erva do campo, tá? E a escravidão, olha só. Depois da desobediência, me tornou-se escravo do pecado e do diabo, deixando de ser a imagem e semelhança de Deus para se tornar a imagem e semelhança de Adão. Ó, e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e o chamou o nome de Sete. Então você vê que Deus, Adão, quando ele gera um filho, ele não gera um filho segundo a imagem e semelhança de Deus, mas segundo a sua própria imagem e a sua própria semelhança, né? A sua imagem e a sua semelhança. Isso que é interessante, né? Então agora o homem, ele está nessa situação que ele se encontra, morte espiritual, morte física, dores e enfermidades, e é escravo do pecado, né? E todos nós que nascemos dessa descendência, herdamos no nosso DNA essa escravidão, tá? Mas aí entra a pedra angular, né? Entra a pedra angular, e a pedra angular é que vai nos livrar, por meio do novo nascimento, de toda essa vida, né? Essa vida de escravidão.
Texto que nós já lemos, né? A isto respondeu Jesus, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Veja que interessante, eu vou voltar aqui, que isso aqui é um reino, ó. Obediência, né? Tudo isso aqui é o reino. Santidade, né? Isso aqui é o reino de Deus. Lembra que Jesus falou lá em Mateus capítulo 25? Entrai no reino de Deus, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Na fundação do mundo, Deus estava criando o reino já, aonde o homem tinha autoridade sobre os animais, tinha plena comunhão com Deus, tinha santidade. Quando o homem peca, ele perde esse direito, mas ao nascer de novo, ele pode ver o reino, que é o que vocês estão vendo agora, e se vocês se mantiverem em santidade até o fim, vocês vão entrar nesse reino de novo. Viu que legal? Deus restaurando aquilo que foi perdido lá no Éden, né? Só que agora o processo não é de fora para dentro, porque o pecado em Adão começou de fora para dentro, né? Claro que houve ali sentimentos, desejos, tudo mais, mas foi no ato físico, literal, que Adão peca e isso vai contaminando todo o ser dele, né? E agora com nós não. A gente tem que extirpar esse sentimento do nosso interior, limpar de dentro para fora, até alcançar o corpo. É o inverso, né? O novo nascimento não é uma reforma no homem, e sim uma recriação do nosso espírito humano pelo Espírito de Deus. Este é o milagre que torna possível vivermos novamente em santidade e comunhão com Deus. O processo agora é pela restauração do espírito, da alma e do corpo. Então é de dentro para fora. A libertação começa no homem interior, no verdadeiro ser, na alma, nos sentimentos, nos desejos, né? É dentro de nós e em nós, para através de nós a gente expressar todo esse reino, para experimentar o novo nascimento, que é uma consequência da salvação em Cristo. Existem duas condições básicas. E vamos lá, ó. A, arrependimento. No grego, metanoia, que significa mudança de mente, mudança de atitude. Deus criou o homem dividido em três partes. E agora você é tão craque nisso, estou repetindo isso toda hora, né? Corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. Né? O homem tricotômico, é um homem dividido em três partes ali, certo? E aí, o que acontece, né? Nessa divisão? A Gabriela deu uma apostila para vocês, né? Que eu vi lá que ela colocou no grupo, né? Essa apostila tem muito mais textos, muitos mais detalhes, tá? Mas como eu falei para vocês, eu prefiro muito mais falar do que simplesmente ler, né? Então, o que acontece hoje? Hoje tem esse embate, né? Da velha natureza versus a nova natureza. E como que isso acontece? Esse texto aqui, ele vai dar uma amplidão de visão muito legal de como que funciona o novo nascimento. Olha só, ele vai contar a história desde quando nós éramos pecadores, porque você não é pecador, tá? Ah, Igor, eu não sou pecador? Não, você não é pecador. Você é um santo que comete pecado, tá? Porque pecador é aquele que não conheceu o Senhor. Lembra lá de Salmo capítulo 1, versículo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Né? Então, nós somos o quê? Somos santos que fugimos do pecado. O pecador é aquele que já é escravo do pecado, que vive na escravidão e não se liberta do pecado. Que não é o nosso caso, nós estamos em processo de libertação. A gente não é mais escravo do pecado. Muita coisa a gente já não faz mais. Olha só. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai, ó, imperativo presente. Tá vendo aqui, ó? Buscai. O que é buscar? Eu busco hoje, busco amanhã, busco enquanto eu viver. Eu busco durante toda a minha vida, né? Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, ou seja, o reino, né? Porque o reino vem de lá. Buscai o reino de Deus, é quem está colocando aqui, né? Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, se você já nasceu de novo, agora se você já nasceu de novo, se é um advérbio de dúvida,
Porque vai dizer o seguinte, né? Você diz que nasceu de novo, então vamos ver se você realmente nasceu de novo. Ele vai colocar aqui, ó. Pensai, ó, de novo, ó, imperativo presente. Pensai. É o mesmo texto que está lá em Filipenses 4:8, que vai dizer assim: no que é mais, amados, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se alguma virtude existe, se alguma coisa boa existe, se algum louvor nisso existe, isto pensai, né? Olha aí, ó, isto ocupe o vosso pensamento, pureza, coisas do alto, santidade, né? Então, parece que é coisa de maluco, né? Coisa de maluco ficar pensando nas coisas do reino, mas não é coisa de maluco. Isso não é coisa de maluco. Pensar nas coisas do reino o tempo inteiro é como se fosse uma noiva, que nós somos chamados de noiva na Bíblia, totalmente apaixonada por Cristo, aguardando o dia do casamento. Você já viu como é que fica uma noiva pronto para casar? Ela fica o tempo inteiro falando naquilo, pensando naquilo. Assim tem que ser o cristão com relação a Deus. Afinal de contas, nós estamos apaixonados por Cristo, né? Então temos que estar pensando nele o tempo inteiro, o dia inteiro, né? Claro que você tem momentos de distração, mas ainda assim, nos momentos de distração que você tem, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 vai dizer: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Independente do que você está fazendo, né? Tudo que você está fazendo é para a glória de Deus, né? Então, ó, pensai nas coisas que são de cima, de novo, ó, coisas que são de cima, coisas que são de cima, e não nas que são da terra. O que é isso? Você parar de ser ansioso, né? O Sermão do Monte aqui, Mateus capítulo 6, né? Parar de ser ansioso. Por quê? Ele vai te explicar, ó, por quê? Já estáis mortos. O que é isso? Nascidos de novo. Já estáis mortos. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, a nossa vida agora está inclusa em Deus. Lembra que Paulo falou lá em Gálatas 2:20? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha aí, a minha vida está escondida em Deus, é o que Paulo está falando. A vida que eu vivo agora na carne, vivo pela fé, pelo Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, eu não vivo mais para mim mesmo. Agora é Cristo que vive em mim. Então, a minha vida agora passa a estar escondida em Cristo. Tá? Então, ó, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, aqui a palavra manifestar no grego é phaneru, tá? FH. FH não, é PH, phaneru, tá? O que é isso? Quando Jesus voltar e aparecer e brilhar, então também vós vos fanereis, né? Tem uma palavra aqui agora. Vos manifestareis com ele em glória. Ou seja, quando Jesus voltar, vocês vão se manifestar igual a ele, né? Na mesma dimensão de glória. Lembram que foi perdido lá no Éden? Que o homem tinha aquela glória todinha, aquela luz que era cheia de brilho, né? Então, quando Jesus voltar com a sua glória, então eu também vou me manifestar em glória. Aquilo que foi perdido no Éden, eu vou reconquistar toda aquela glória. Mas tem um caminho para isso. Qual é o caminho? Mortificai. Você veja que ele está colocando aqui, né, imperativo presente. O que é mortificar? É fazer morrer. Só quem pode fazer morrer é quem nasceu de novo. Aí ele vai dizer, ó, os vossos membros. Como é que é isso, os vossos membros que estão sobre a terra? A natureza pecaminosa. É isso que ele está dizendo, ó. Fazei morrer a sua natureza pecaminosa. Porque os membros que são sobre a terra é a carne, tá? A carne é a natureza pecaminosa. Pois os vossos membros que estão sobre a terra. Aí ele vai dizer quais são as obras
desses membros que são sobre a terra, que nada mais é do que a natureza pecaminosa, que é a nossa carne, ó. A fornicação, sexo antes do casamento, né? A impureza e a impureza entre um monte de coisa, né? Paulo ele vai dizer lá em 1 Timóteo 1,5, né? Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro. Mateus 5,8. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Mateus capítulo 15, Jesus vai dizer, porque é do coração que procede os maus pensamentos, roubo, adultério, prostituição, calúnia, blasfêmia, falso testemunho. Ó, tudo isso é impureza. Faz morrer, né? Faz morrer toda impureza. A afeição desordenada, né? O que é a afeição desordenada? É justamente, né, aquele sentimento que a pessoa tem desenfreada de sexo, tá? O sentimento desenfreada de sexo, afeição, né, desordenada, né? A pessoa só pensa nisso o tempo inteiro, toda hora, o dia todo, né? E acha isso bonito, acha isso legal, né? É o tempo inteiro, qualquer coisa que ele fala, qualquer piada que ele faz, qualquer errinho. Você mora em qual casa? Eu moro na 24. 24, 24, né? Tudo leva para o outro lado, né? Tudo leva para afeição desordenada, né? A mente do camarada tá mais podre do que a própria mente do diabo. Até o diabo sente inveja da mente dele, né? A vil concupiscência. O que é concupiscência, gente? Né? 1 João, capítulo 2, versículo 15, vai dizer: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a cobiça da carne, né? A concupiscência dos olhos, né? Ou seja, e a soberba da vida, né? Não procede do Pai, mas do mundo. Ou seja, é a vil concupiscência, os desejos, né, de coisas deste mundo, tá? A avareza. Aí ele complementa aqui, ó, a avareza, que é o quê? A idolatria. O que é isso? Amor ao dinheiro. Olha aí, amor ao dinheiro. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes. Olha aí, ó. Se uma pessoa que nasceu de novo anda ainda nisso aqui, está errado. Não pode. Isso aqui é comportamento de filhos desobedientes. Impureza, idolatria, né? Fornicação. Como é que é isso? Como é que a pessoa pode dizer que nasceu de novo e vive na prática de tudo isso daí? Tá? Olha só. Também outro tempo, tempo andastes, quando vivias nela. Mas hoje que você nasceu de novo, que você está pensando nas coisas que são de cima, que você agora ressuscitou com Cristo, que agora que você está mortificando a sua carne, mas agora, despojai-vos de tudo, né? Do quê? Da ira, né? O que é a ira? É aquela pessoa que fica nervosa, né? Por nada. Por nada a pessoa fica irada, né? Toda ira, não é aquela ira justa, porque irar até Deus se ira, mas é uma pessoa que fica reclama e fica chateada por tudo, tá? É uma ira também que está fora dos padrões. Da cólera, o que é a cólera? É a doença de cachorro? Não. Cólera é o quê? É uma explosão de raiva, né? Uma explosão de raiva. Só não baba, mas é uma explosão de raiva. É aquela pessoa que do nada, né? Ela tá de cama com você, não sei o que lá. Aí viu uma coisa errada. Pô, meu irmão, não sei o que, compadre, não sei o que, meu irmão. Aí vai, fala palavrão, que não sei o que. Isso é uma explosão, né? Olha aí, ó. Isso é velho homem. É a velha natureza. Ele tava lá calminho. Você pisou no tênis da pessoa, pronto. Já vira já um cão, né? Ó, da malícia, aquela pessoa maliciosa, né? Aquela pessoa maldosa, faz as coisas com duplo pensamento, faz as coisas achando que vai se dar bem em tudo,
né? Isso é malícia, né? Tem que lançar fora toda a malícia, tá? Da maledicência. O que é maledicência? Falar mal dos outros, né? Pessoas que ficam falando mal dos outros, né? Então, o que Jesus nos ensinou, né? Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem, né? Fazei o bem por aqueles que vos odeiam, né? Ou seja, bendizei os que vos maldizem. O cara fala mal de você, você não vai maldizer ele, né? Você vai bendizer ele, tá? O que tem de gente que adora falar, não gosta de fulano de tal, não gosta de Beltrano, ciclano é assim, Beltrano é desse jeito, fulano é daquele outro jeito. Olha, não cai nessa. Se você vê alguém falando mal de outra pessoa, fica em silêncio, não fala nada, tá? Não entra nesse fermento aí não, tá? Maledicência, falar mal das pessoas, principalmente quando aquela pessoa não está ali, é obra da carne. E sobre essas pessoas vem a ira de Deus, tá? Não fale mal. Ó, das palavras torpes da vossa boca, palavra torpe, palavrão, sem sentido, né? Palavra que não edifica ninguém, tá? Então, toda palavra torpe, né? Piadas de duplo sentido e tudo mais, tira da tua boca. Isso é sinal, é fruto de que você nasceu de novo. Olha aqui, tudo isso daqui que eu estou falando é fruto de quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo tem esses frutos aqui. Agora, se o cara diz que nasceu de novo, mas continua praticando essa parte aqui, aí é complicado, né? Aí é complicado. Ó, não mintais uns aos outros, né? Por que você não foi lá na reunião? Porque eu não estava me sentindo bem. Mentiroso. Você não foi porque você não quis ir. Fala a verdade, pô. Ó, eu não estava a fim de ir, só que se você falar isso, vai magoar o outro. Só que se você falar isso, vai ficar mal na praça. Vai ficar taxado de uma pessoa que não gosta de orar, que não gosta de buscar, né? Mas é pura verdade, você tem que falar a verdade, ué. Não, eu não fui porque eu não quis ir, eu não gosto de acordar. Eu falo. Igor, por que você não vai na oração de 6h30 da manhã? Porque eu não gosto de acordar cedo. Eu não gosto de acordar às 6h30 da manhã, pô. 6 horas da manhã. Todo mundo sabe disso. E é uma falha minha, né? É uma falha minha. Né? O que eu posso fazer? Vou mentir? Né? Eu vou estar mentindo sempre. Eu vou estar falando, né? Não, gente, eu não fui porque o relógio não despertou. Eu não fui porque a unha encravou. Eu não fui porque... Não, eu vou ter que ter toda uma semana uma desculpa. Então é melhor falar logo a verdade. Não, eu não vou às 6h30 para oração porque eu tenho preguiça de acordar 5h30 da manhã. É um erro meu. É uma falha minha. Ué, paciência. Mas é melhor eu falar a verdade do que mentir. Ficar arrumando desculpa. Uma desculpinha de diabo. Né? Não pode, não pode. Tá? Não mintais os outros. Fala a verdade. Doe a quem doer, gente. Doe a quem doer. Fale a verdade. Tá? Fale a verdade. Porque mentira tem perna curta. É melhor falar a verdade. Dói ali na hora. Mas pelo menos você está sendo o quê? Sincero. Você sabe de onde surge essa palavra sincero? É uma palavrinha no grego que significa sincera. Então, o que os antigos faziam, né? Eles pegavam vamos colocar aqui, tipo um cilindro, né? Eles pegavam aqui um cilindro, qualquer outro, um vaso, né? E aí, eles ficavam colocando lá no chão para poder vender. Quando chegava alguém para poder comprar, o que eles faziam? Eles colocavam assim contra o sol para ver se a luz do sol passava em alguma rachadura que tivesse. Se tivesse alguma rachadura ali, né, aí o camarada não comprava. Ele não comprava e ele tinha prejuízo. Né? Então, o que os camaradas, muito malandramente, eles faziam? Eles colocavam um pouquinho de cera para tampar o buraco. Né? Ou seja, quem coloca cera, ele não é sincero, tem que ser sincera, tem que ser a realidade, tem que ser o normal, tem que ser o que é o que é, né? Então, se você mente ou se você esconde alguma coisa, você está colocando o que ali? Cera, tapando o buraco, a falha com uma cera. Então não pode, você tem que ser sincero, sincera. Não mintais uns aos outros.
Aí ele vai explicar o porquê. Porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Olha aí, você já se despiu do quê? Da fornicação, da impureza, da afeição desordenada, da concupiscência, da avareza, que é a idolatria, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Você já se despiu de tudo isso. E vos vestisse do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Eu não coloquei o texto aí porque o slide termina aí. Mas eu quero ler com vocês esse texto. Está lá em Colossenses. Ó. Vamos ler aqui comigo. Deixa eu só finalizar aqui. Ó. Vamos ler ali comigo. Deixa eu pegar um negócio que caiu aqui. Aqui em Colossenses, capítulo 3, para a gente finalizar a aula. Colossenses, capítulo 3. Ó. Nós paramos no versículo 10, né? Paramos no versículo 10. Pula aí para o versículo 12, ó. Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Olha o que vai dizer aqui. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão. Ih, rapaz, será que eu nasci de novo? Mansidão, longanimidade. Olha aí, gente, olha aí, ó. Suportando-vos uns aos outros. Eu não suporto aquela pessoa. Não suporto. Tá errado. Tem que suportar. Aqui, ó. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Olha aí, né? Entranhas de misericórdia. É tanta misericórdia que a pessoa tem que se for tirar, ela morre. Porque se tirar suas entranhas, você sabe que você morre, né? Então, é tanta entranhas de misericórdia, tanta misericórdia, que se tirar a pessoa, ela não consegue ficar viva, porque a vida dela é amar ao outro. Ela é humilde, né? Se você vê alguém soberbo, alguém querendo andar com o nariz empinado, né? Pessoas que são orgulhosas, presunçosas, né? Altivez de espírito, tudo isso daí é obra da carne. A pessoa está com sérios problemas ali de conseguir produzir o fruto do espírito. Ela está só produzindo a natureza pecaminosa que já era para ter morrido há muito tempo, né? Longanimidade, o que é isso? É a paciência da pessoa, né? Sabe aquela paciência que você estica, é longa, essa é a longanimidade. Eu tenho pavio curto. Não tem, não. Você tinha quando você vivia naquelas práticas do velho homem, né? Quando você vivia nas práticas do velho homem, você tinha pavio curto. Agora você tem que ter longanimidade, um pavio longo, um pavio longânimo. Suportando-vos uns aos outros, já falei, né? Se alguém tiver queixa contra o outro, né? Eu não gostei daquela pessoa. Você vai até ela e vai conversar com ela. E se ela te fez algum mal, você vai perdoar ela como Cristo perdoou você. Versículo 14. E sobre tudo isso, né? Ou seja, a cereja do bolo é o quê? É o amor, né? Que é o vínculo da perfeição. O que é a perfeição? É a maturidade, a palavra teleio no grego, maduro, né? Então, o amor, ele é o que está vinculado, é o que está atrelado, né? Está preso à maturidade. O que é a maturidade? Né? É o estado em que a pessoa alcançou depois do novo nascimento. Toda pessoa que nasce de novo, ela não nasce adulta. Ela nasce no estado de bebê. Então, ela já vai nascendo no estado de bebê e ela precisa amadurecer. Ela vai amadurecendo, ela vai se desenvolvendo, ela vai se alimentando com a palavra, ela vai orando, vai buscando até alcançar um nível de maturidade tal que é justamente o vínculo do amor. Você olha para ela, é um amor de pessoa, né? Ó, versículo 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados
em um corpo. Dominem vossos corações e sejam agradecidos. Qual é o resultado da pessoa que vive nessa prática? Ela tem paz, porque ela é longânima, ela é paciente, ela não tem ira, né? Ela consegue dominar os seus sentimentos, ela tem domínio próprio, ela não anda ansiosa. Por quê? Porque ela pensa nas coisas que são de cima. Ou seja, a paz está habitando no coração dela, né? Você vê pessoas ansiosas, pessoas, né, que não conseguem dormir direito, pessoas que ficam super preocupadas com um monte de coisa, são pessoas que ainda precisam ocupar a mente com as coisas que são de cima. Por isso que Jesus falou bem clarissimamente, lá em Mateus, no capítulo 6, né, a partir do verso 22, por aí, que ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelos que haveis de comer, nem pelo que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o mantimento, e o vosso corpo mais do que as vestes? Olhai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem juntem celeiros, contudo o vosso Pai Celestial vos alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Eu não vou ler aqui o texto todo, mas falar o texto todo, mas você conhece o texto. Então, Deus, ele sustenta os animais, ele cuida dos animais, né? Ele está ali dando provisão para os animais, e a gente acha que Deus está mais preocupado com a ave do que conosco. Isso é o quê? É mente de quem não está ocupando com as coisas do reino. Porque quem ocupa a sua mente com as coisas do reino, ele sabe que existe um Deus que provê todas as coisas. Ou seja, quem vive neste estilo de vida demonstra que nasceu de novo. Por quê? Porque ele anda em paz, né? A paz domine, né? Está dominando o coração dele. Você veja que interessante, né? A paz que te domina, né? Versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Né? Olha aí, ó. A pessoa não gosta de ler a Bíblia, não gosta de meditar. Tudo isso quem faz é a palavra. É a palavra que tem o poder de fazer com que essa paz, na medida que você crê, ela vai te limpando, ela vai expurgando tudo aquilo, né, que é da carne, né? Por isso que a palavra fala lá em Hebreus 4:12, vai dizer assim, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem esse poder de entrar lá no íntimo, né? Lá nas juntas e medulas. Gente, juntas e medula, só um laser entra ali, né? É uma parte muito difícil de entrar, nas juntas e medulas. E ela entra ali, aonde a parte mais difícil do homem entrar, né, encostar, ver, é ali que ela entra. E ela revela quem você é. E na medida que ela te revela e você vai crendo naquilo que você vai lendo, ela vai te purificando, te mudando, né? Você vai vendo quem realmente você é. E aí você vai se convertendo, a metanoia que nós falamos, né? Ó, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, né? Aí entra um monte de outras coisas que tem a ver com a sabedoria de Deus, que tem a ver com buscar a Deus com temor, porque o temor é o princípio da sabedoria, né? E por aí vai, que agora não vai dar tempo de eu falar, tá? Ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, uma vida onde você, 24 horas, você está se amodiando, cantando, buscando, orando, né? Admoestando uns aos outros na palavra, tendo comunhão e sendo grato a Deus por tudo que ele tem feito na sua vida. Certo? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Não? A gente vai ter aula presencial, vocês vão ver só que eu vou fazer pergunta para vocês. Certo, gente? Vamos orar então.